Olá, seja muito bem-vindo ao mini curso Cardápio Fácil, ou Cardápio Descomplicado. Bom, nessa aula, nós vamos aprender o princípio básico, porque não adianta nada eu te ensinar como elaborar um cardápio se você não entender o que é necessário para que esse cardápio seja elaborado de forma assertiva. E para isso você precisa conhecer algumas coisas dentro desse mundo da nutrição. E eu vou te apresentar, vamos lá, eu vou te apresentar essa forma de elaboração do cardápio e o que você precisa aprender. Vou tirar você daqui. Vamos lá. Bom, princípios básicos para você montar um cardápio ideal. Por que não é um cardápio nutritivo? Por que não é um cardápio fácil? Por que não é? Porque o que eu quero que você entenda é o que é ideal para você. Não é o que é ideal para mim. Não é o que eu gostaria que fosse, ou que nutricionalmente a gente determina, né? O que os livros, a literatura determina como o que é saudável. E para isso a gente precisa entender alguns pontos. E é esse que vamos começar. Primeiro, eu quero que você saiba o que é carboidrato. Carboidratos são alimentos do grupo dos energéticos, onde esses alimentos eles se transformam, depois de digerido, em glicose. Não importa se é alimentos doces ou salgados. Então, todos os alimentos que contêm uma certa, vamos pensar assim, massa, né? Ou açúcar, ou amido, esses alimentos vão se transformar em glicose. Então, a quebra final dos alimentos, eles se transformam em glicose. E esses alimentos, eles elevam a nossa glicemia, eles elevam a glicemia no organismo e faz com que o nosso organismo produza insulina. Ou seja, a sua insulina fica elevada por causa do consumo de carboidratos. O ideal de consumo de carboidratos diário, ao meu ver, e todos os estudos que eu tenho visto, é de 2 a 3 porções. Os estudos anteriores dizem que é de 9 a 11 porções, mas de 9 a 11 porções de carboidrato diariamente vai fazer com que você ganhe peso. E se o seu objetivo for emagrecer, é importante respeitar o limite, porque é esse alimento que nas próximas aulas você vai entender que acaba engordando você se o consumo dele for muito elevado. E a gente vai falar também o que é uma porção. Bom, depois temos o grupo das proteínas, né? E as proteínas, elas estão no grupo dos alimentos construtores. O que significa isso? Significa que para você formar tecidos, trocar pele, sarar de algum ferimento que você tenha no seu corpo, você precisa de proteína. Para ganho de massa muscular, então para os atletas, ou mesmo para as pessoas que estão naquele processo de ganho de massa, precisa da proteína. Por isso que é recomendado o whey protein, né? Porque contém uma quantidade maior de proteína. Então, os alimentos que são ricos em proteína são os alimentos, as carnes de origem animal, né? Os feijões, que são as leguminosas, então temos o amendoim, lentilha, grão de bico, né? Todos os feijões, a soja também faz parte desse grupo, ovo e derivados do leite que tenham massa, como os queijos, né? Porque aí é onde está a proteína. Queijo, requeijão, é onde tem a concentração da proteína do leite, que é a caseína. Então, esse tipo de alimento, ele não vai elevar o seu nível de insulina. Por quê? Porque eles não contêm carboidrato. A quantidade de carboidrato que pode aparecer nesses alimentos é muito baixa, com exceção das leguminosas. Feijão vai conter carboidrato.
né? A lentilha, o grão de bico, mas as carnes não contêm o carboidrato. Por isso que é importante prestar atenção. Então, eu coloquei que esse grupo de alimentos não precisam, né? Não produzem a insulina, essa insulina não vai ser produzida, consequentemente, não vai, como não tem carboidrato, consequentemente não tem a produção da insulina. Porém, se for o grupo das leguminosas, vai ter sim esse carboidrato presente. Depois a gente vai para os reguladores, que são os alimentos que você precisa diariamente, porque é somente nesses alimentos que você vai encontrar as vitaminas e os minerais. E quem são esses alimentos? Legumes, verduras e as frutas, né? Então, toda a parte de verdura, que são os folhosos, eles não vão conter o carboidrato. Eles contêm carboidrato, mas o nosso corpo não consegue absorver, né? Que são as fibras. Mas alguns legumes ficam mais ou menos isentos, tem baixo índice glicêmico, ou seja, não vão produzir tanta glicose lá no nosso organismo quando processados, mas tem alguns que têm muita glicose, como é o caso da beterraba, né? Quase todas as frutas, com pouquíssimas exceções, também tem muito carboidrato, que é a frutose. Então, eles vão elevar o nosso nível de insulina, porque contém carboidrato. A gente necessita de mais ou menos de 3 a 5 porções. Você pode até colocar um pouco mais. Se você estiver fazendo, por exemplo, uma dieta low carb, você pode consumir um pouco mais. Da mesma forma, a proteína. Proteína é de 1 a 2 porções, mas pode ser um pouco mais se você estiver fazendo uma dieta low carb. O que é uma dieta low carb? É uma dieta com baixo teor de carboidrato. Muito indicada para pacientes diabéticos e também para quem está ou para quem pretende emagrecer. Então, é uma dieta ótima para ajudar no processo de emagrecimento. As gorduras, né? Vamos falar de gorduras. Durante muitos anos, as pessoas ficaram muito, demonizaram muito as gorduras. Então, não pode comer gorduras. Gordura faz mal, gordura, gordura, gordura. E, na verdade, o nosso organismo precisa de gordura. A gente necessita de gordura. O nosso cérebro, ele precisa das gorduras dos alimentos. Mas não é qualquer tipo de gordura. Gordura hidrogenada, margarina, frituras, essas gorduras realmente não nos fazem bem. Mas a gordura de peixe, o óleo de coco, o azeite de oliva, a gordura do abacate, das frutas, das castanhas, né? Então, essas gorduras, elas são excelentes para o nosso organismo, principalmente para o nosso cérebro, além de outras substâncias que esses alimentos contêm, como é o caso da castanha do Pará, que tem um mineral muito importante para o nosso cérebro, que é o selênio. O selênio está relacionado com a deficiência dele, pode levar você, pode não, leva uma pessoa a desenvolver uma depressão ou ter algum tipo de problema emocional. Então, consumir esse tipo de alimento é muito importante. Só tem que tomar cuidado com o excesso. Precisamos de fibra. Então, a fibra, elas são importantes para o bom funcionamento do intestino. A fibra, ela não entra como um nutriente na nossa dieta, mas elas são essenciais para a saúde do nosso intestino. Então, pessoas que não consomem fibras, que não comem verduras cruas, folhas cruas, né, onde tem um bom teor de fibra, são pessoas que têm problemas intestinais e pode ser grave. Então, pessoas que não vão ao banheiro, né, que não conseguem evacuar, muitas vezes é por falta da fibra na alimentação. E essas fibras podem ser provenientes também de alimentos como sementes, né, cereais, a aveia. Tem muitos alimentos que contêm
o germe de trigo. Então, o trigo ele tem o farelo, ele tem o germe e tem outros cereais que têm uma grande quantidade de fibra. Alimentos integrais também têm mais teor de fibra do que os alimentos refinados. Então, é bom você consumir fibra na sua alimentação. Então, o que é recomendado? É no mínimo 30 gramas dia. Essa discussão ainda é muito variável, né? Só que tem uma coisa que é muito importante quando a gente consome fibra. A gente precisa adicionar água, né? Temos que beber mais água. Na verdade, a gente tem uma quantidade limite diária que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Para cada pessoa é diferente, tá? A gente acha que são 2 litros por dia, mas na verdade tem uma continha que você pode fazer, que é o que a gente vai falar agora. Bom, a água, a nossa necessidade diária é mais ou menos de 30 a 40 ml por quilo de peso, tá? Geralmente se coloca 30 ml porque é o básico. Então, eu botei um exemplo aqui. Se você pesa 70 quilos e você considera os 30 ml, você multiplica o 70 por 0,30, você vai ter uma quantidade de 2,1 litros por dia, né? Essa quantidade de água é para uma pessoa de 70 quilos. Se ela tiver mais, a quantidade de água para ela é maior. Existe isso uma regra? Ainda eu vejo muitas discussões sobre essa questão da quantidade de água, né? O que é preconizado e o que é pregado é que são 2 litros. Mas vamos imaginar, eu moro numa região extremamente quente, tenho 60 e poucos quilos, mais ou menos os 2 litros. Com certeza eu bebo bem mais que 2 litros de água, porque eu transpiro demais. Isso não significa que um lugar que seja frio, a pessoa não precisa de água, ela também vai ter perda de líquido. Só que no calor, essa perda é mais visível, né? Então, para refrescar o corpo, a gente precisa beber mais água. E essa necessidade pode ser um pouco aumentada. Por isso que eu disse em torno de 30 a 40 ml. Então, a água ela é muito importante. Só que também tem um outro porém. Beber água demais, além do seu limite, também não é legal. Não é saudável, né? Porque a água, quando você toma demais, você vai eliminar muita água. E eliminar também coisas boas, né? Você não vai eliminar somente o que não é legal. O rim agradece, mas também se você botar muita coisa para fora, a água vai levar minerais importantes. Então, tem que tomar cuidado. Bom, talvez eu não tenha me apresentado no início, né? Então, deixa eu falar um pouquinho de quem sou eu. Eu me chamo Keila Sullivan, eu sou nutricionista há aproximadamente 17 anos e o que me levou a escolher a nutrição foi uma necessidade pessoal. Deixa eu só fechar aqui, né, para vocês olharem para mim. Bom, e aí o que me levou a escolher a nutrição foi uma necessidade pessoal. A minha filha, na época, tinha 4 anos, hoje ela está com 24. Ela desenvolveu diabetes juvenil. Sim, toma insulina. E desde então eu pensei, eu preciso aprender a lidar com o diabetes. E eu fui estudar nutrição, porque eu sabia que era o segredo da saúde, né? E sim, é o segredo da nossa saúde. Hoje eu vejo a nutrição como algo muito maior do que só comer, só nutriente e só comer direito, né? Hoje a nutrição, para mim, ela é um trabalho que eu amo fazer. E por isso que eu estou aqui, para dividir com vocês um pouco do meu conhecimento. E eu tenho observado que muitas pessoas têm ficado doentes, têm tido muito problema de saúde e muita gente nem percebe que come mal, que se alimenta de maneira inadequada e que está sofrendo por consequência dessa má alimentação. Então, nesse mini curso, o objetivo principal é fazer você entender
que a alimentação que você pode estar fazendo hoje é o que está causando o teu problema de saúde. Então, eu espero que você interaja, né, quando eu abrir o grupo, para que você possa fazer perguntas. Às vezes, a gente não sabe de um determinado assunto. Eu tenho feito perguntas no meu Instagram, eu tenho interagido com algumas pessoas, e o objetivo é fazer um certo alerta para que as pessoas prestem mais atenção na comida que comem diariamente, nos alimentos ou produtos alimentícios que têm feito parte da sua dieta e que pode te levar a sérias doenças. Por exemplo, todo mundo acha, né, e acha que é normal e que é extremamente nutritivo tomar leite todos os dias. Agora vamos pensar. O leite é um alimento industrializado quando ele vem na caixinha. A gente já não encontra mais, pelo menos aqui na minha região, a gente já não encontra mais o leite do saquinho. A gente só encontra o leite da caixinha. Aí pensa comigo, como é que um produto que é extremamente perecível, como leite de vaca, vai para uma caixinha e fica 6 meses na prateleira do supermercado? E quando vence, você acha mesmo que esse produto é descartado? Claro que não. A indústria ou transforma ele em uma outra coisa, ou simplesmente dá uma revitalizada no produto e bota na caixinha de novo. A gente não vê isso acontecer, mas provavelmente é algo que acontece. Eu não posso acusar a indústria de que isso acontece, mas a gente sabe que tem alguma coisa de errado, porque são alimentos que têm nos adoecido. Então, o que eu quero é realmente fazer um alerta para você, para que você possa fazer boas escolhas alimentares e que você possa ter saúde. E tem como a gente fazer boas escolhas alimentares e ter saúde. Então, eu gostaria que você prestasse mais atenção em todo o conteúdo que eu estou disponibilizando para você, para que você possa realmente fazer boas escolhas e garantir mais saúde, tá bom? Então, não tenha medo de comer comida de verdade, né? Às vezes a gente acha que, mas eu vou perder tempo em preparar. Existem formas de você comer alimentos de verdade, com preparações. O ideal, sim, o ideal era que a gente cozinhasse todos os dias. Mas para quem tem uma vida assim super atarefada e corrida, isso não é muito fácil. Mas é possível. E é isso que eu estou tentando te mostrar, com a ideia de como você elaborar o seu cardápio, entendendo a questão dos alimentos, como que você pode usar esses alimentos no teu dia a dia e, de repente, criando hábitos, adicionando um a um. Não precisa vir tudo de uma vez. Se você não tem o hábito de comer verdura, começa com uma salada 2 vezes por semana, vai se habituando. Eu já tive pacientes que não comiam salada de jeito nenhum. E com a necessidade de aprender a comer, foi adicionando e hoje não vive mais sem. Então, fica atento às próximas aulas e sim, interage, faz perguntas. Eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.